A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia, sendo difícil encontrar alguém que não saiba quem foi essa mulher. Afinal, a narrativa da jovem judia órfã, que viveu exilada na Pérsia e, de forma surpreendente, se tornou esposa do imperador mais poderoso da época, desperta a atenção de muitos. E não é só isso. Esther foi uma peça-chave no plano divino de livramento para o povo judeu. Se você ainda não sabe, nos dias de Esther, os judeus estavam sob uma grave ameaça de extermínio. Então, como tudo isso aconteceu? Como uma jovem plebeia de origem judaica alcançou o posto de rainha da Pérsia e se tornou protagonista de uma das histórias mais queridas da Bíblia? Qual é a importância desse relato bíblico? E por que ela não é mencionada em nenhuma outra fonte histórica sobre o período persa além da Bíblia? Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Esther e aprender valiosas lições com ela. Para entendermos a jornada de Esther, precisamos primeiro compreender o contexto histórico em que ela viveu. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor II, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para diferentes partes do Império Neobabilônico. Entre eles estava um antepassado de Esther, que foi levado prisioneiro para a Babilônia, junto com Joaquim, o rei de Judá na época. Algum tempo depois, a Babilônia caiu diante da ofensiva Medo-Persa, que fundou o vasto Império Aquemênida. Os persas foram liderados por figuras marcantes como Ciro, o Grande, seu neto, Dário I, e seu bisneto, Xerxes I, identificado na Bíblia como Assuero. O rei Assuero governou entre 486 e 465 a.C., período no qual a jovem Esther teria vivido. Ele é descrito pelos historiadores como um monarca implacável e poderoso. Naquele tempo, o Império Persa se estendia da Índia até a Etiópia, abrangendo cerca de 127 províncias. Alguns estudiosos estimam que o império tinha aproximadamente 100 milhões de habitantes, dos quais pelo menos 3 milhões eram judeus. A história de Esther se passa em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que funcionava como centro administrativo e residência real, especialmente durante o inverno. O rei Assuero convocou seus nobres, oficiais, líderes militares e príncipes de todas as províncias para um banquete de 180 dias, onde exibiu a grandiosidade de seu império. Após isso, ele organizou um banquete de 7 dias para todos os habitantes de Suzã. Esses banquetes eram uma demonstração de poder e opulência, projetando a grandeza do império. Durante este evento, o rei mandou chamar a rainha Vasti, ordenando que ela se apresentasse com a coroa real para que todos admirassem sua beleza. Porém, Vasti recusou-se a obedecer à ordem, provavelmente por se sentir humilhada. Como resultado, Assuero a destituiu do trono. Alguns meses depois, talvez sentindo falta dela, seus conselheiros sugeriram que ele escolhesse uma nova rainha entre as jovens, virgens e belas de seu império. Entre essas jovens estava Hadassa, uma órfã judia, filha de Abiail, criada por seu primo Mardoqueu, um homem da tribo de Benjamim. Hadassa também era conhecida como Esther, nome persa que pode ter origem na palavra para estrela ou até mesmo em uma divindade babilônica. Esther é descrita na Bíblia como uma mulher muito atraente, considerada uma das mais belas do reino. Ela foi escolhida para se apresentar ao rei, que a amou mais que todas as outras mulheres, e ela conquistou sua benevolência. O fato de Esther ter encontrado favor diante de Assuero foi essencial para sua sobrevivência na corte persa. Ela foi coroada rainha em lugar de Vasti. No entanto, a verdadeira ação divina na história de Esther começa quando seu primo Mardoqueu descobre uma conspiração para matar o rei e avisa a Esther. A história então se volta para um novo personagem, Amã o Agagita, um poderoso ministro do império. Amã, descendente dos Amalequitas, inimigos mortais dos israelitas, foi promovido por Assuero a uma posição de grande poder. Ele exigiu que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu, primo de Esther, recusou-se. Isso gerou a ira de Amã, que planejou não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus do Império Persa.
Amã conseguiu convencer Assuero a emitir um decreto para destruir os judeus em um único dia, oferecendo uma grande soma de dinheiro ao tesouro real. Quando Mardoqueu contou a Ester sobre o plano, ele a instruiu a interceder perante o rei. No entanto, Ester não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, o que significava arriscar sua própria vida. Mardoqueu então a alertou de que talvez Deus tivesse a colocado naquele momento e lugar para salvar o povo judeu. Após 3 dias de jejum, Ester se preparou e entrou na presença do rei. Assuero, ao vê-la, estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria, oferecendo até metade do reino. Com grande sabedoria, Ester convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, Ester pediu permissão para organizar outro no dia seguinte. Amã, satisfeito com seu prestígio, voltou para casa se vangloriando, mas seu ódio por Mardoqueu e pelos judeus continuava crescente. Seus amigos sugeriram que ele mandasse construir uma forca para Mardoqueu. Naquela noite, algo providencial aconteceu. O rei não conseguiu dormir e ordenou que os registros do reino fossem lidos para ele. Ao fazer isso, ele se lembrou de como Mardoqueu havia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração contra ele. O rei então pediu a Amã que homenageasse Mardoqueu e, para sua grande humilhação, Amã teve que honrá-lo publicamente. No dia seguinte, no segundo banquete, Ester revelou ao rei que ela era judia e que todo o seu povo estava condenado à morte devido a uma trama de Amã. O rei ficou furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, em desespero, ficou para suplicar por sua vida. Quando o rei retornou, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester, o que foi visto como uma tentativa de violentar a rainha. Isso foi a gota d'água, e Amã foi condenado à morte. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto de destruição, Ester conseguiu persuadir Assuero a permitir que os judeus se defendessem e destruíssem seus inimigos. Como resultado, mais de 75 mil inimigos foram mortos, e a casa de Amã foi aniquilada. A festa de Purim foi instituída para celebrar o livramento do povo judeu. Embora muitos questionem a historicidade da rainha Ester por sua ausência em outras fontes históricas, a evidência interna dentro do livro de Ester e os detalhes sobre a corte persa parecem corroborar sua autenticidade. A história de Ester nos ensina que, mesmo quando a ação de Deus parece invisível, sua providência está sempre agindo, guiando-nos e protegendo-nos, mesmo quando não percebemos. A história também nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo quando isso coloca nossas vidas em risco, e de agir com sabedoria, sempre buscando sua orientação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que talvez ainda não conheça a história de Ester. Inscreva-se no canal se ainda não o fez.